que o meu cabelo está caindo, sendo que eu estou me alimentando tão bem? Eu como verdura, eu como frutas, eu me alimento de carne, de muita proteína e meu cabelo está caindo. Seguinte, gente, o cabelo, e muitas vezes no salão, na clínica, muita gente reclamava de queda de cabelo. E a gente chama isso de eflúvio telógeno. Esse eflúvio telógeno, ele é uma queda geral. A gente não está falando de uma alopécia, né? Por exemplo, uma alopécia androgenética feminino, nem uma alopécia androgenética masculina. E também existe outros tipos de alopécia, como a alopécia cicatricial, entre outros. Quando a gente tem uma quantidade geral, total, da queda de cabelo, a gente está falando de uma queda que não é pontual, né? E não é um lugar onde tem um afinamento desse fio pontual. A gente tem um afinamento e a gente tem um processo de clareamento desse fio, e também a gente tem uma pegada de quedas já do bulbo, tá? A gente não pode confundir também com a quebra. Cabelo quebra, né? Quando você tem um processo, ou você faz um processo de tração, onde a pessoa utiliza muito chapinha, que a gente chama um processo de calor, fonte de calor nesse fio. E aí então você tem essa quebra desse cabelo. Ou quando você tem alguma coisa no sentido de você ter um cabelo que esteja fragilizado quimicamente, ou tração, quando você está escovando ele, ou quando você faz uma trança também muito apertada, onde as pessoas fazem aqueles mega hairs, quando a gente faz alongamento de cabelo através de trança, a tração. Pode ser arrancado o fio do folículo piloso? Pode. Esse folículo piloso pode ser arrancado, daí seja removido do folículo, e aí consequentemente esse folículo será danificado, ele pode começar a minguar, né? E ele pode ficar enfraquecido e começar a crescer fios frágeis, e às vezes nem pode crescer esse fio, porque a pessoa vive tracionando. E existe a queda por eflúvio por falta nutricional, né? Eu comento muito com os meus alunos, com os meus mentorados, que normalmente a gente perde cabelo, às vezes, por vários motivos, né? A gente tem problemas emocionais, a gente pode sim ter queda de cabelo, a gente pode ter queda de cabelo por faltas nutricionais. Às vezes a pessoa se alimenta mal, ou ela está no processo inflamatório contínuo tão severo, ela não percebe isso também, que pode vir a cair cabelo. Pode. Outra coisa, medicamentosa, né? Os medicamentos podem vir a cair cabelo. Alguns a gente tem até quem toma remédio para depressão, ansiedade, às vezes ele pode vir a cair cabelo também. Outra coisa que pode vir cabelo é a questão de higienização também, falta de higienização adequada, pessoas que não costumam lavar o cabelo. Tem gente que amarra o cabelo molhado demais, isso pode causar queda. Então são vários fatores. E quando a gente trabalha disso, a gente tem que fazer uma análise, né? Um diagnóstico, perguntar para cada um desses pacientes, essas pessoas, o que realmente está acontecendo, tá? Quando a gente faz essa análise, né, faz um trabalho de cuidado internamente ali, a gente tem a tricoscopia, que a gente faz a análise no tricoscópio para demonstrar adequadamente o que está acontecendo, se tem um processo inflamatório ali, se tem uma psoríase, se tem uma dermatite, se tem algum tipo de descamação, isso pode causar queda de cabelo também. E a gente faz essa análise. E a gente também pede exames laboratoriais, porque os exames vão me apontar algo positivo. Os exames, gente, ele é importante porque se a pessoa tiver falta de nutrição, é muito complicado. Falta de minerais, e aí então a gente precisa de fazer isso. Vitamina do complexo D, complexo B, a vitamina D, B12, tá? Isso tudo vai
causar queda de cabelo, tá? Então a gente faz essa análise um pouquinho mais profunda para que a gente seja assertivo. E quando a gente faz também a gente prescreve algum tipo de suplementos, é interessante para você fazer a suplementação correta em cada caso, certo? Então isso tudo é importante. E depois a gente vem, né, juntamente, eu não falo depois, mas juntamente a gente vem com a utilização de terapias. Aí eu combino vários tipos de terapias, tanto a intradermoterapia, que é uma aplicação de ativos no couro cabeludo, desde que você tenha licença para isso, ou eu venho trabalhando com óleos essenciais, óleos vegetais, óleos essenciais. Também trabalho com laser de baixa potência, a gente tem microagulhamento, a gente tem reconstrução folicular, a gente tem também, então a gente trabalha tanto, eu falo que é uma planta, né? O cabelo é como se fosse uma planta. Ele precisa de nutrientes. A vez que o cabelo começa a cair, começa a afinar, começa a clarear, significa que na região folicular, nas células papilares, acontece algum distúrbio ali, certo? Tá acontecendo ali distúrbios, disfunções nesse folículo. Então é necessário que se faça, né, uma reconstrução, uma reestruturação folicular nesse fio. Gente, é muito bom. Questões de 5 sessões, a gente já começa tendo um trabalho, fazendo uma análise assertiva, a gente consegue se entregar um resultado satisfatório para esse cliente, tá bom? Principalmente no eflúvio. O eflúvio ele é muito, muito eficiente. Diferentemente de algumas alopécias a gente tem problemas genéticos, a gente tem a enzima 5-alfa-redutase, que ela é um pouquinho complicada, mas a gente consegue controlar ela, então a gente trabalha mais dentro de um controle. Mas quando a gente tem uma queda por Covid, por dengue, né? A dengue também, ela causa muita queda de cabelo pela baixa absorção de alguns nutrientes, então isso acaba vindo a queda de cabelo. Tá, gente? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, envie para uma pessoa que realmente precisa ouvir um pouco mais. Alguém quiser entrar no link também para marcar uma consulta, para estar conversando melhor, pode estar entrando em contato comigo. E curta e compartilhe. Obrigada, até mais.